Eu queria dizer que há uma realidade em relação à Palestina e àquilo que se passou naturalmente com o plano de partilha da ONU no pós-Segunda Guerra Mundial. E isso nós não podemos ignorar, naturalmente. Mas partindo dessa realidade, que foi o plano de partilha da ONU após a Segunda Guerra Mundial, que bem ou mal foi aceito pela ONU, bem ou mal, a realidade é que o que se passou nessa altura não tinha nada a ver com o que temos hoje. Basta olhar para este mapa para se perceber a injustiça do que entretanto se passou. Porque ao fazerem isso, na altura, ainda o território dividido da Palestina dava condições para a criação do Estado da Palestina. E o que eu nunca consegui entender é porque é que ele não foi criado. Não só não foi criado, como, enfim, deixou-se que tudo acontecesse a seguir. Eu sei que havia o plano dos antigos colonialistas lá do Reino Unido. Eu sei que existia. Não, nada disto. Eu sei que existia. Mas se as deliberações da ONU depois disso tivessem sido cumpridas, não teríamos a situação de hoje. O grande problema é que aos Estados Unidos interessa esta situação. E naturalmente que é dominado pelos grandes interesses, sim, é verdade, dos judeus em Nova Iorque e nos outros sítios, não é? É verdade. E é verdade também que as políticas mais à direita, entretanto, porque tivemos o Trump que fez o que fez com a decisão sobre a mudança da embaixada da Palestina de Tel Aviv para Jerusalém. De Israel, sim, não da Palestina. De Tel Aviv para Jerusalém. Da mudança da embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Que, aliás, outros Estados deram o mesmo sentido. Numa provocação à própria ONU, porque a decisão da ONU está ali a Merlinho, não era essa, nunca foi essa. Pronto, nunca foi. Agora, eles fizeram isso. Claro que depois também entre as decisões e os factos foi uma grande diferença. Mas a decisão que tomaram, a verdade é que depois a política americana, enfim, mudou no sentido de que o Trump, que era não sei quê, que entrou um Biden, que era não sei quantos, mas não mudou nada. Sim, nada. Nada. Judeus mais moderados, nada. Mais radicais. Não mudou absolutamente nada. Porque o que lhes interessa, porque o interesse dos Estados Unidos, independentemente do Biden ou do Trump, não é de facto cumprir as decisões da ONU, é ter em Israel digamos, um braço avançado ali naquela região para não só para balizar como para dominar a desestabilização, mas visando o domínio do Médio Oriente. Tentaram isso na Síria, tentam permanentemente com o Irão,
tentam permanentemente em toda a região. Só para vender armas e ter acesso E, portanto, a gás. essa é uma questão muito séria que tem a ver com esta tentativa dos Estados Unidos. Eu não estou a falar dos americanos, do povo americano, estou a falar da administração, naturalmente, de domínio imperial, não é? De domínio imperial. Mas o mapa de partição da ONU foi completamente corrupto. Sim, mas eu não estou o a dizer mapa, que concordo com a todas as decisão. pessoas acham o mapa da ONU, Sim, mas sim. a maneira que foi feito foi completamente corrupto. Não é? Porque os Estados Unidos dá dinheiro ou dá ameaças a países que não votam por isso. Também, na comissão que visita lá para decidir, foi incluir zionistas. Elas fazem parte da comissão de decidir o que é o mapa. Só este mapa não vale a pena para nada, de facto. Nura, queres fazer um É comentário? verdade? Sobre a pergunta. É muito complicado falar sobre dois partidos e imaginar como serão depois de uma suposta solução. E para nós palestinos, independentemente de partido, acreditamos que a solução será não existir mais Israel, porque a terra é a terra palestina. E o Estado de Israel foi criado e não existia e aconteceu lá uma ocupação, como já aconteceu antes. De um Estado um país já existia e ocupou outro país. Para nós, é isso. Mas sabemos que não é tão fácil, que já existe Israel e não sei, esse trauma que todo mundo fala, mas onde que vão todos? Eles vão viver as duas coisas, a mesma coisa duas vezes, falando de judeus. Mas para nós o problema não é judeus. Para nós o problema é político. Para nós o problema é Israel. Um Estado que foi criado ilegalmente. E não os judeus como aconteceu na Europa. Na Europa, sim, foi um problema de judeus. Para nós, não. O Oriente Médio sempre teve judeus. Não entendi essa questão. E a questão essa questão da ligação entre faixa de Gaza, assim, tem a Cisjordânia no meio. E a divisão foi feita por Israel, mas antes era tudo um estado só. Então isso foi feito depois da ocupação, ou pela ocupação. E não existia antes. Entende? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Estou a perceber, porque o mapa, o que eu estou a basear bem no mapa de 1967, não o de 49. Foi no de 49, já a parte sul está aqui, portanto, esta parte aqui, portanto, aqui da faixa que liga a polícia cá em baixo. Portanto, que liga a parte da Cisjordânia à faixa de Gaza. Portanto, porque no caso de haver, sem dúvida, tem que haver ali uma ligação. Havia, mas depois o Israel bombou o aeroporto de Gaza. Desculpa pôr havia, por exemplo, a faixa de Gaza. Tive um aeroporto em 2004. Estava criado pela autoridade palestiniana. Depois eles bombaram. Por isso eles, posso dizer, desligaram ou fecharam a única maneira para os palestinianos deslocar.
havia outro assunto, que fora da Palestina nós somos refugiados desde 1948. E o meu pai, o meu avô, morreu com a pátria, sem nacionalidade. Nós não temos um lugar. Ok? Hoje em dia, em Portugal, havia uma lei que os judeus podem vir e ter uma nacionalidade, porque eles são de origem de cá. Aqui na Espanha, em qualquer parte do mundo, eles têm origem de lá. Eles podem legalmente provar que eles são deste país ou daquele país. Nós, a nossa terra é isso. Nós fomos como refugiados. Estou com 30 anos, as minhas filhas também. A minha filha não tem um certidão de nascimento. Okay? Eles não querem solução. Nós, as coisas que nós demos como palestinianos, Arafat, muitos palestinianos não gostam até quando nós demos para fazer paz, mas eles nunca querem, nunca aceitaram e não querem uma solução. E qualquer coisa que nós queremos é só expressar, nós somos antisseméticos, uma coisa, e não sabemos até onde nós vamos chegar. Mas tem que haver uma solução. Nós, o povo palestiniano, tem que ter a força, tem que ter a liberdade, por menos, a viver. Eu estou a dizer sobre Cisjordânia, isto de Jerusalém, para já. Eu estou a dizer para já. Isto de Jerusalém, Cisjordânia é faixa de Gaza. Mesmo estes três grupos, okay, os palestinianos, não têm nada, mas eles sempre é two-state solution qualquer. Ninguém no mundo tem interesse para dar os direito para todos os humanos para o povo palestiniano. Peço desculpa. Não.